Bora pessoal, bora para mais um podcast do esporte. Gente, hoje eu vou gravar um podcast bem rápido, tô um pouco corrido aqui na correria do dia a dia, mas a gente só para levantar os jogos que aconteceram na noite de quarta-feira. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino e Atlético Mineiro. A partida terminou em 1-1, cada equipe fez um gol em um tempo. Um resultado que duas equipes que não foi bom para ninguém, né? Duas equipes que estão no topo da tabela disputando aí essa vaga, pleiteando essa vaga no G4, né? Então, um resultado que não foi bom para ninguém, o que mostra, né? Esse empate mostra o quão grandiosa foi a vitória do Corinthians lá em Bragança. O Corinthians, para quem não se recorda, venceu o Bragantino no último jogo, que não foi um jogo brilhante, que não foi um jogo legal, não foi um jogo bonito, e beleza, é questionável. Não foi um jogo muito agitado. Mas o Corinthians venceu, né? E essa tem sido a tônica do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se não dá para jogar bem, ganha o jogo. É importante isso. O Corinthians faz uma campanha de uma equipe que eu falei, eu vou repetir, lembra o Corinthians de 2017, né? E o Bragantino é uma equipe que vai dar trabalho para muita gente jogando em Bragança e o Galo sofreu também. O Galo teve dificuldade, mostra mais uma vez o quão importante foi o resultado para o Corinthians. Essas duas equipes que seguem, né? O Atlético em busca de recuperação, sei que a gente pode dizer assim. O Galo tá assim, o Galo, e não só o Galo, tá? O Galo, assim como outras equipes, sofrendo muito com a questão, né, do gestão do cansaço, a gestão do elenco, né? O calendário ele é muito desgastante, então a gente vai ver isso cada vez mais, né? Isso vai se tornar cada vez mais comum. O Corinthians é outra equipe, eu vou falar já do Corinthians, é outra equipe que também está com bastante desfalques, né? A pegada, né, da sequência de jogos está comprometendo muitas equipes. O Galo está nessa pegada, né, de tentar repetir boas atuações, inclusive no mesmo jogo, né? Inclusive no mesmo jogo. A gente imagina que vai evoluir, a gente espera que sim. À medida que o trabalho do Mohamed avance, a gente imagina que todas essas coisas ele vá sabendo lidar com esses problemas. A gente, repito, imagina que sim. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. O Bragantino é também uma equipe que está jogando muitas competições, é uma equipe que também tem que fazer a sua gestão, né? Então não vamos ver jogo brilhante todo jogo, mas jogando em Bragança é uma equipe que costuma ser competitiva, né? E mesmo não jogando bem, costuma dificultar a vida dos adversários, dificultou a vida do Corinthians, mas acabou perdendo. Então, um resultado que não foi bom para ninguém, duas equipes que estão em busca aí, repito, dessa vaga no G4, tá? O Galo atual campeão, não precisa nem dizer, o Bragantino, né? Uma equipe que está buscando é, é, se superar e se reafirmar no cenário do futebol brasileiro, tá? Vamos passar para a Copa do Brasil, porque também foi uma noite recheada de jogos da Copa do Brasil. Eu começo pela única partida que foi disputada nas penalidades, Cuiabá e Atlético Goianiense. A partida terminou em 0-0, né? O modo geral, o Atlético até foi melhor, mas nas cobranças das penalidades, o Atlético Goianiense foi supremo, né? Foi uma supremacia. Eles marcaram 5 gols, o Cuiabá converteu 3. A classificação ficou com o Atlético Goianiense, vai para as oitavas de final e é um time difícil, enjoado. Se eu não me engano, no ano passado eliminou o Corinthians, né? É uma equipe enjoada, é uma equipe complicada. Então, na verdade, aí eram dois jogos difíceis, né? Independente de quem. Dois jogos difíceis, não, óbvio, né? Mas independente de quem passasse, ia ser um jogo difícil. Ia ser jogo complicado pensando no futuro, né? Os adversários que vão enfrentar, que poderiam enfrentar o Cuiabá e que agora vão necessariamente enfrentar o Atlético Goianiense, né? O sorteio aí vai ter um sorteio para definir quem é o próximo adversário aí, como é que vai ficar o chaveamento dessa Copa do Brasil. Vila Nova e Fluminense 2-0, tá? Importante o resultado aí pro Fluminense, que conseguiu um grande empate contra o Palmeiras, né, pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Agora pela Copa do Brasil, uma vitória, passa para a próxima fase da Copa do Brasil e assim, uma sequência aí de bons resultados, né? Porque você conseguir arrancar um empate do Palmeiras, né, perdendo o jogo, você conseguir arrancar o empate, sair do Allianz Parque com um ponto e aí fazendo até uma boa partida, né? Diga-se de passagem. E aí vence agora, né? Pro Fernando Diniz isso é muito bom. Isso é muito bom. E, se eu não me engano, o próprio Fernando Diniz falou isso, né, após o jogo contra o Palmeiras. Cara, assim, se a gente puder arrumar a casa com bons resultados, melhor que seja assim.
né? E que bom que o Fluminense tem que aproveitar esses momentos, né? O Palmeiras é um time que tá dando muitas oportunidades aos seus adversários no Campeonato Brasileiro. O Fluminense se aproveitou disso, tem que aproveitar essas oportunidades. Agora pega um adversário que tecnicamente é inferior, tem que aproveitar essas oportunidades, porque é melhor você se ajustar jogando mal, mas vencendo jogos, do que você tentar se ajustar perdendo jogos, né? Então é fundamental para esse início de trabalho do Fernando Diniz e se vai dar bons frutos ou não, isso a gente não sabe dizer, né? A gente viu aí recente. O Mancini chegou no, no América, chegou fazendo bons resultados, ficou. O Fábio Carelli chegou no Atlético Paranaense fazendo bons resultados e já caiu. Então, o que isso quer dizer? Nada, né? O que esse início do Fernando Diniz quer dizer? Absolutamente nada. É só o tempo que a gente vai poder avaliar aí o trabalho e a evolução do tricolor das Laranjeiras, tá? Vamos falar de Ceará e Tombense. O Ceará venceu mais uma vez, né? Mais um placar de 2. Se eu não me engano, o primeiro jogo foi 2 a 0. Eu peço perdão ao torcedor. Eu acho que o primeiro jogo foi 2 a 0. Esse segundo jogo também 2 a 0. 4 a 0 no placar agregado. O Ceará foi superior, mostra sua força, avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. É uma equipe que vai dar trabalho para muita gente, né? Agora, aquilo que a gente sempre, aquilo que eu já falei e vou repetir, vou ficar repetindo e vou ser repetitivo, como diria Mauro Betti, né? O Ceará ele precisa ter, é importante a Copa do Brasil? Sim, é importante, uma premiação bacana, né? Um campeonato de mata-mata, isso para você, para o atleta mentalmente, isso é muito importante, né? Para o crescimento no aspecto psicológico, né? Porque o futebol não é só o aspecto físico, entra muito o aspecto psicológico. Então, para você disputar uma competição de mata-mata, isso é importante. Agora sim, o Ceará está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a Copa do Brasil ela é um bônus, né? Ela tem que ser vista como um bônus. Assim espero, porque é muito perigoso, né? Assim, você dedicar esforços para um campeonato de mata-mata, que apesar de dar uma vaga para Libertadores e uma boa premiação, né, isso não justifica um possível rebaixamento. Por isso que a gente fala, vale. É bacana para você testar um time alternativo, um time B, mas óbvio que o Campeonato Brasileiro, neste momento, até pela situação de tabela, o foco tem que ser. E aí, quando eu falava de Fortaleza, eu replico agora para Ceará. Vencendo 2 jogos seguidos, a situação do Campeonato Brasileiro já fica totalmente tranquila, né? Então, esse tem que ser o foco dessas equipes. Conseguir umas 2 vitórias consecutivas, dá um salto de 6 pontos e tá tranquilo na tabela, né? Já dispara ali do meio para cima, né? Tá todo mundo próximo, mas você tá na zona do rebaixamento. E isso é complicado, né? Porque tá todo mundo ninguém é besta, né? Tá todo mundo também querendo arrancar pontos, né? Enfim, bom resultado para seguir na Copa do Brasil, fez valer a sua superioridade, seu mando de campo e sempre bom, né? Pelo menos a minha opinião, você disputar mais de uma competição, por quê? Para equipes que sabem gerir e sabem o que quer, é importante porque você consegue, né, colocar o seu time reserva para jogar, para ter sequência. Então, pensando no calendário mais longo, que você vai ter que gerir o seu elenco, isso é bacana, né? Isso é bacana o seu time reserva ter rodagem, né? Ter situações de jogo e situações reais, não só situações de treino, né? Então isso é muito bacana. Vamos de Juazeirense e Palmeiras, mais um placar de 2, assim como foi de Ceará, né? 2 a 0 no primeiro jogo, 2 a 0 no segundo jogo. Esse do Palmeiras contra Juazeirense, 2 a 1 no primeiro jogo, 2 a 1 no segundo jogo, placar agregado de 4 a 2. O Palmeiras está na próxima fase da Copa do Brasil. Não foi o grande jogo do Palmeiras mais uma vez. Não foi. É importante a gente destacar isso e assim, é complicado porque a gente vai perdendo. Eu acho que o torcedor, e não só o do Palmeiras, eu falo do Palmeiras porque o Palmeiras é o atual bicampeão da América, já ganhou o Campeonato Paulista, já ganhou Recopa Sul-Americana, foi para a final do Mundial, e por isso eu acho que de todas as equipes que disputam as competições, qualquer que seja a competição de momento, o Palmeiras é que merece mais respaldo da sua torcida, né? E aí eu fico meio assim, pô, a gente vê o torcedor reclamando que falta 9, mas realmente é nesses momentos, é nessa situação de temporada agora que a gente vê que está fazendo falta, né? Isso está fazendo falta. O Palmeiras não é um time efetivo e o Palmeiras vem sofrendo, né,
daquilo que foi a sua principal arma desde a chegada do Abel Ferreira no Palmeiras. O contra-ataque, né? O contra-ataque foi a maior arma aí do Abel Ferreira, né, ao longo da temporada de 2020 e 2021. Agora em 2022 ele muda o jeito de jogar e o Palmeiras está provando do seu veneno, né? É mais uma partida. Cara, assim, eu já tô cansado de falar da defesa do Palmeiras. O quanto ela tá vazada para esse tipo de contra, o quanto ela é fragilizada por esse tipo de contra-ataque. O Fluminense empatou o jogo com o Palmeiras na Copa do Brasil, uma partida que estava tranquila até pro Palmeiras, até pelas chances criadas. Aí entra numa situação complicada de ter que buscar a vitória não vem, porque o time não é efetivo, né? E mais uma vez, caraca, segunda vez gravando podcast aqui, a gente sente a garganta aqui. Curioso que é só quando eu tô gravando podcast, né? Começa a falar, a garganta vai secando, e aí a gente dá uma tossida ou outra aqui, eu peço perdão ao ouvinte. Agora contra o Juazeirense foi a mesma coisa. E não só essas partidas, né? Essas são partidas recentes, que o Palmeiras saiu na frente, diferente de outras. Eu pego essas porque pelo menos nessas o Palmeiras saiu na frente e tomou gol de empate. E aí, quando a ineficiência fala alto, o Palmeiras tem que conseguir arrancar uma penalidade, como foi o caso, que foi totalmente casual, né? Uma bola no braço ali, foi até um pouco inocente, o jogador do Juazeirense. E o Veiga cobrou, o Veiga é 100%. E dessa vez foi difícil, hein? Dessa vez deu frio na espinha, hein? Porque a bola bateu na trave, hein? Todos os outros gols, se eu não me engano, a bola nem chega a bater na trave. Dessa vez, a bola bate na trave. Então, pode ser um sinal. E o próprio Veiga, ele já falou, eu vou errar uma hora. Eu vou errar, mas pode ser um sinal de que tá chegando. A pressão vai subindo, vai aumentando. Pode ser um sinal de que tá chegando essa hora, né? Não sei, espero que não. Espero que siga 100%. Né? Eu não sei se existe algum tipo de recorde mundial de sequência de pênaltis convertidos. Eu espero que o Veiga siga e bata essa marca, né? Mas, de novo, o Palmeiras não foi eficaz e consegue um gol da vitória. Uma partida que estava fácil, que faz um gol e uma partida relativamente tranquila. O Palmeiras cresce no jogo, começa a agredir, deixa espaço, toma um gol e a partida fica difícil, né? Ganha contextos dramáticos, né? De forma desnecessária, porque mais uma vez toma um contra-ataque. Eu ia falar banal, não é banal, né? É infantil. É infantil a defesa do Palmeiras marcando contra-ataque, né? E aí, com todo respeito, obviamente, a equipe do Fluminense, que fez um grande contra-ataque, a equipe do Juazeirense, que fez um grande contra-ataque, contra o Fluminense, se eu não me engano, tinham mais jogadores do Fluminense do que do Palmeiras. Aí, beleza, assim, aí tem muito. Óbvio que tem desmérito porque a equipe ficou desguarnecida, né? Se você vai marcar adiantado, você não pode cometer erros e você tem que pressionar para o adversário não retomar essa bola com velocidade e explorando espaço. Contra o Juazeirense, não. Tinha mais jogadores do Palmeiras, né? E mais uma vez, se eu não me engano, um erro do Jorge no corte da bola. Então, o Palmeiras está dando muito espaço, principalmente pelo lado esquerdo ali do Jorge. E é aquela coisa que a gente sempre fala, assim, óbvio que é muito exagero, né? É muito exagero falar que o Palmeiras a gente não vê evolução. Mas de fato a gente não vê evolução nesses campeonatos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Porque os erros que o Palmeiras vem cometendo desde o início do Campeonato Brasileiro, e isso pegando agora seu início de participação na Copa do Brasil, somando as duas competições, o Palmeiras vem cometendo os mesmos erros. Exatamente os mesmos erros. E aí não adianta o Abel Ferreira reclamar de arbitragem, como foi um jogo contra o Fluminense, que a reclamação foi a arbitragem, né? Cada hora ele vai encontrar um problema. O calendário é um problema? Isso de fato. Esse é o único ponto que eu dou uma moral para o Abel Ferreira, né? Já reclama do calendário, isso eu concordo. Isso eu concordo em gênero e número, né? Concordo 100% com o Abel Ferreira. Agora reclamar de arbitragem, adversário que faz cera, isso eu não concordo, porque ele sabe que no jogo de futebol, ainda mais no Brasil, está sujeito a essas variantes. E se você não for efetivo, e mesmo que você não seja efetivo, você não pode tomar os gols da forma como o Palmeiras está tomando. Eu falei e vou repetir, chega a ser infantil. Se é um monte de cara que se acumula atrás da bola e deixa espaço para o adversário livre pegar a bola, entendeu?
Vai todo mundo marcar a bola e esquece que tem mais gente no campo para ser marcado. Sim, absolutamente. Parece um time de pelada voltando para marcar. E com todo o respeito do mundo, obviamente. Por isso que eu digo assim: a gente não vê evolução no Brasileirão e na Copa do Brasil. Não, a gente não vê evolução. É óbvio que essa evolução aí, dadas, e por isso que eu falei, dadas as devidas proporções, porque o Palmeiras agride muito. Mas não adianta agredir muito e não ter eficiência. Então, e agora, o que a gente pode fazer? A gente tem que concordar com o torcedor que pede um 9, né? O cara eficaz, o cara matador. Agora não tem o que fazer, infelizmente a gente tem que dar moral pro torcedor corneteiro. Por quê? Porque o time não é eficaz, né? Então o time não dá material pra gente defender o time. Ah, na Libertadores tá marcando um show de gols. Tudo bem, mas é uma outra competição. A Libertadores é a Libertadores. O que a gente tá falando agora é do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Você suar em 2 jogos para passar do Juazeirense tem algo muito errado. E com todo respeito, mais uma vez, a equipe do Juazeirense tem algo muito errado nesse negócio, né? Nessa conta, né? Então, tem evolução? Peço desculpas aqui, dadas com todo respeito e dentro de todas as proporções possíveis. Não tem evolução. O Palmeiras continua cometendo os mesmos erros e os adversários vão seguir aproveitando dos mesmos erros. Agora, no final de semana, vai ter um jogo difícil. Talvez o Palmeiras ganhe. E ganhe bem. Por quê? Contra esses tipos, contra esses adversários, né, mais complicados, com mais qualidade, né, que costumam exigir mais do Palmeiras, o Palmeiras costuma jogar mais, né? O time entra com outra concentração, o time entra com outro foco, com uma outra pegada, né? Que no caso é o Red Bull Bragantino. Então, de repente, o Palmeiras consegue uma boa vitória. De repente, sim. Né? Mas se entender, se entrar mais uma vez naquela partida, só agredindo, mas sem muita concentração, vai ser punido, porque esse time do Red Bull Bragantino, esse time sabe castigar. E se o Palmeiras cometer os erros defensivos que vem cometendo nas últimas partidas, o Palmeiras vai ser punido e vai perder esse jogo jogando em casa, hein? Por isso que a gente fala, tá na hora de dar uma chacoalhada, porque a gente não vê evolução, são os mesmos erros. Ofensivamente, a produção é boa? É. A produção é boa, mas e a qualidade? Não, porque não tá marcando gol. Qualidade muito questionável, né? Então, falei e vou repetir, talvez seja dentro dos planos do Abel Ferreira. Talvez tenha, se tiver nos planos do Abel, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ele vier um dia falar em coletivo, não, tudo isso é um plano que eu tenho, porque eu tava treinando um esquema tático, um planejamento para o restante da temporada. Aí eu vou ser o primeiro a pedir desculpas. Falei, pô, tudo bem, Palmeiras. E assim, às vezes não é nem o plano do Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro. E aí eu também falei, vou ser o primeiro a dizer. Se o Abel chegar e falar, eu tenho um plano, e vocês estão tudo falando um monte de bobagem aí, mas eu tenho um plano. Aí eu vou ser o primeiro que vou chegar e falar, ó, o Abel falou que tem um plano, tudo que eu falei eu retiro, né? Não que ele seja o dono da verdade, mas é um cara que tem ele é um cara que pensa 2 passos à frente, né? Ele reclama muito da temporada e eu imagino que ele esteja pensando no futuro da temporada, né? Algumas coisas, algumas decisões, algumas opções, né? Eu imagino que sim, é totalmente possível. Agora, quanto tempo vai levar para isso vingar? Eu não sei. Até lá o torcedor vai cornetar muito e a imprensa esportiva também vai cornetar bastante. Porque o Palmeiras é agressivo? Sim. Apresenta futebol legal? Também. Mas é um time que está sendo bem vazado. Os adversários estão deitando e rolando nesses problemas defensivos. E é um time que não tem efetividade, né, no seu ataque, né, para concluir em gols. Tá? Flamengo e Altos, tá? Flamengo e Altos, o primeiro jogo foi bem complicado, né? Foi 2-1, jogo de virada, e essa segunda partida não foi um grande jogo, mas o Flamengo fez um bom placar, tá? 2-0 e de novo, foi um bom jogo? Não foi. A torcida cobrou, né? E com razão. Porque não, você faz uma boa partida, perde do Botafogo, aí não tem regularidade, né? Talvez assim, o torcedor já tá desesperado pedindo a volta do Jorge Jesus. E aí você vê um time que faz uma partida boa, a outra partida ruim. Uma partida boa, a outra partida ruim. Por enquanto, o Paulo Souza, eu não digo que está tranquilo no cargo, mas vai tendo respaldo. Por quê? Jogou bem contra o Botafogo, foi um resultado ruim contra o Clássico, sim. Né? Num Clássico, sim. Mas passou da Copa do Brasil. Se de repente é eliminado pelo Altos, e não seria, com todo respeito, obviamente, ao torcedor rubro-negro, mas frente à atuação que demonstrou, se de repente o Altos faz o jogo da vida,
né? Que a gente não sabe, às vezes esses times fazem o jogo da vida, né? Poderia acontecer. Porque não dá pra falar, o Flamengo foi muito superior. Não, o Flamengo ele tem muito mais qualidade e em virtude desse excesso de qualidade frente ao Altos, o Flamengo ganhou uma partida até tranquila e conseguiu um bom resultado. Agora sim, questão Paulo Souza, que o torcedor fica na bronca, o torcedor cobra, o torcedor chia, é complicado, porque assim, o Jorge Jesus causou um tumulto, né? Fez uma fumaceira desgraçada e agora o trabalho frente ao torcedor, o trabalho do Paulo Souza está em xeque, né? Está em questionamento. O torcedor já estava, sempre esteve em questionamento. E agora vai continuar ainda, vai ser ainda pior, né? Vai ser jogo após jogo que o torcedor vai pegar no pé, vai cobrar, vai exigir. É difícil, assim. Falei e talvez tinha comentado ontem no podcast, né? Eu vi um vídeo do Vitor Pereira falando que o time tem que defender que enquanto não tomar gols, o time está mais próximo da vitória. Talvez tenha que ser esse, assim, de repente não joga bem, como foi dessa vez. Óbvio que o adversário, qualidade todo, e obviamente com todo o respeito, a qualidade é muito inferior, mas se decidir ser pragmático, se defender mais, o torcedor vai ficar na bronca, o torcedor vai ficar louco da vida? Vai. Mas na hora que vier um bom resultado, um grande título, uma grande vitória, aí o torcedor esquece tudo isso, né? Então às vezes vai ter que ser pragmático, vai ter que jogar um futebol questionável para conseguir alcançar os seus objetivos, que foi o que o Abel Ferreira fez, né? Foi chamado de retranqueiro, ele não gosta de ser chamado assim, ele foi evoluindo, ele foi aproveitando, né, os aprendizados, o tempo de casa, e ele foi crescendo com isso, ele foi aproveitando essas oportunidades, foi crescendo, e hoje é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né, com todo o respaldo do mundo. Talvez o treinador que mais tenha respaldo em um clube hoje seja o Abel Ferreira no Palmeiras. Então talvez o Paulo Souza vai ter que seguir por um caminho diferente, né, daquilo que ele estava planejando. Talvez, né, até porque tem grandes desfalques no departamento médico, né? Pelo que eu vi, cerca de 12 jogadores. Então fica complicado. Você tem jogadores importantes o tempo todo no DM e alguns, como o caso do Pablo, voltam e voltam a jogar e voltam para o departamento médico de novo. É realmente difícil. Assim, você não tem um mínimo de sequência e como é que você vai exigir regularidade? Não tem. E aí, nesse ponto, eu defendo o Paulo Souza. Como é que vai exigir regularidade do treinador se ele não tem regularidade de jogador? É realmente difícil, assim, é uma situação bastante complicada. Mas que não é regular, não é regular. Ah, por que você cobra mais o Palmeiras do que o Flamengo? Porque o Palmeiras tem uma comissão técnica, uma das mais longevas do Brasil, né? Um treinador que é unanimidade no cenário nacional hoje, elenco que está junto há mais tempo, né, tá jogando junto há mais tempo, por isso que a gente exige mais. A cobrança é de acordo com isso, com a qualidade da equipe, né, do que a equipe já apresentou. E de forma alguma é para cornetar, vamos seguir, finalizar e falar de Corinthians. Corinthians tinha empatado o primeiro jogo com a Portuguesa do Rio de Janeiro e dessa vez 2-0, um 2-0 tranquilo. Corinthians que poupou seus jogadores, fez o resultado no primeiro tempo e ficou por isso mesmo, assim, fez o resultado que precisava e é bacana isso do Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira, ele chegou no Corinthians, ele chegou no Brasil pensando, vou mudar tudo, vou montar o time ofensivo, e logo de cara ele já quebrou a cara, né? Ele já viu que ele não poderia fazer isso, ele entendeu, e aí é a diferença dos treinadores. O Paulo Souza eu acho que não entendeu, mas ele está começando a entender, talvez ele esteja começando a entender. O Vitor Pereira, ele sacou na hora, né? Ele sacou na hora, só que assim, sem tempo de treinamento, como é que você vai fazer esse time virar? É difícil. Mas ele entendeu logo de início que ele ia ter problemas, que ele não ia poder praticar o futebol que ele queria. Ele sacou, ele entendeu isso de cara, assim, eu tenho grandes jogadores, sim, mas jogadores que não vão ter regularidade, eu não vou poder contar com todos os jogos, eu vou ter que rodar esse elenco, e para que eu seja efetivo, para que eu tenha sucesso, todo mundo vai ter que jogar muito bem, uma bola muito redonda todos os jogos e com regularidade. E é isso que ele está conquistando agora, né? A equipe não joga um bom futebol? Não. Mas é melhor vencer e não jogar um bom futebol do que, como o Palmeiras, jogar um bom futebol. Por isso que eu falo que beleza é questionável, né? Do que jogar um bom futebol e perder ou empatar vários jogos, né?
Libertadores, repito, é outra história, mas o caso do Palmeiras na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro é essa tônica do Palmeiras. Joga um bom futebol, apresenta futebol ofensivo, aquilo que todo mundo gosta de ver, mas não é efetivo. O Corinthians joga o futebol que ninguém gosta, né, que é de uma beleza questionável, né, mais defensivo, não é um grande jogo, mas vem vencendo. E é isso que para mim, isso é o mais importante. Porque eu esqueci qual é o treinador, né? Sempre citam esse treinador, eu esqueço o nome dele. Um bom ataque ganha jogo. Uma boa defesa ganha campeonato. E esse Corinthians começa a ganhar corpo, esse Corinthians começa a ver muito potencial. O potencial que a gente via antes no Corinthians era de uma equipe muito sólida no meio de campo, ofensivo. Agora não, a gente vê perspectiva no Corinthians justamente por um esquema defensivo pouco vazado, né, de um treinador que tem muita qualidade, muita experiência, que está conseguindo pôr as suas ideias dentro de campo e fazendo o jogador comprar suas ideias. Então, pode ir longe o Corinthians? Acho que pode. Quando vieram Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, todo mundo falava, o Corinthians briga com todo mundo de igual para igual. E eu falei aqui também, o Corinthians briga com todo mundo de igual para igual. Eu não vejo como um absurdo a gente imaginar isso. Isso se perdeu ao longo do caminho, porque os caras não tinham sequência, não tinham regularidade, e agora voltam com o Vitor Pereira. Porque é um cara que começa a pôr a garotada, só que todo mundo que entra corresponde. É um time que, se falta qualidade, como o Vitor Pereira mesmo falou em umas coletivas, esse time tem muita raça. Então, hoje, a gente começa a ver, mais uma vez, perspectiva de títulos dessa equipe do Corinthians, mas não pelos medalhões, mas pelo fator Vitor Pereira, a forma como ele está conduzindo a equipe, a forma como ele está gerindo o seu elenco e a forma como o Corinthians vem se apresentando. Acumulando pontos, o futebol, a qualidade é questionável, sim, mas com o tempo tende a melhorar, né? Tende a melhorar, porque é aquilo que todo mundo fala. É melhor você ajustar o time jogando mal, mas vencendo, do que você ajustar o time jogando mal e perdendo. E o Corinthians vem jogando algumas partidas, fazendo apresentações questionáveis, mas ganhando. Isso é importante, e não só no Brasileirão ou na Copa do Brasil, em todas as frentes. Na Libertadores é assim também. O Corinthians tem um comportamento regular em todas as competições. Então, uma equipe que tem muito a melhorar? Tem. Por que você não questiona o Corinthians e critica o Corinthians da mesma forma como você critica o Flamengo e o Palmeiras? Porque a comissão técnica é mais nova, né? A comissão técnica está chegando agora. E, de novo, o futebol é questionável. Me agrada? Não. Mas eu falo, não vou discutir beleza de futebol. Se a equipe está ganhando, é líder do Campeonato Brasileiro, né? Tem o dobro de pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Apesar de ser a quinta rodada, sim. Mas o Palmeiras chegar no Corinthians hoje vai demorar muito. O Palmeiras vai precisar de, pelo menos, para chegar no Corinthians, tá? Pelo menos umas 5 rodadas, e ainda vai ter que torcer para os adversários, né, dificultar a vida do Corinthians. Pelo menos umas 5 rodadas para chegar no Corinthians. Aí chega em 3 rodadas, aí não, mas aí, é o futebol, né? A gente se baseia na regularidade no que está vendo agora, na sequência recente. A sequência recente diz que o Corinthians vai perder poucos pontos, deixar escapar pontos, e o Palmeiras vai deixar escapar muitos pontos. Então o Palmeiras precisa de uma virada de chave muito gigantesca para eventualmente disparar no Campeonato Brasileiro. Que eu acho que isso é possível de acontecer. O Palmeiras, para mim, é uma equipe que tem mais potencial para virar a chave do nada e voltar a vencer jogos e disparar para brigar pelo título. É o time que hoje eu vejo com mais potencial disso acontecer. Porque eu repito, né, pelo tempo da comissão técnica, pelos seus jogadores que têm muita qualidade, pelo tempo que esses jogadores estão jogando juntos já, o entrosamento. Então o Palmeiras tem muita capacidade. A gente está deixando a desejar, a gente não está vendo essa capacidade que o futebol melhorou demais. Que a gente gosta de ver. É o futebol entretenimento. Não vou entrar na beleza. Futebol entretenimento. De um time que agride, que vai para cima, que busca o gol, que marca adiantado, né, para recuperar a bola rápido e conseguir agredindo o adversário. Sim, o Jorge Jesus, o Flamengo de Jorge Jesus, por que era tão efetivo? Porque jogava assim também, óbvio que de uma forma diferente, era um pouco mais agressivo o time do Jorge Jesus, e não só um pouco mais agressivo, o time do Jorge Jesus era muito mais efetivo, porque tinha mais qualidade no ataque também. É bom a gente
É bom bom a gente ressaltar isso. O Palmeiras não tem a mesma qualidade, né? E por isso sofre para marcar os gols. Mas é um time que vem apresentando um futebol entretenimento. Agora, né, se vai fazer esse tipo de jogo, tem que também garantir tem que garantir na hora de se defender. E nesse quesito, o Palmeiras ainda está deixando a desejar. Então, mas é o que eu falei, para mim hoje é a equipe que tem mais potencial para eventualmente vira a chave, dispara, segue uma vitória. Eu ainda acho, assim, sendo bem sincero assim, com o torcedor palmeirense, eu acho que o Palmeiras em algum momento do Campeonato Brasileiro vai virar a chave e vai engatar uma sequência de 3, 4 vitórias e vai dar um salto na tabela absurdo. Eu acho. Eu ainda acho que isso vai acontecer. Por que os resultados estão assim? Eu não sei. É difícil explicar, né? A gente acredita em muitas coisas. A gente, a mobilização é diferente e tudo mais. Calendário, falta de cansaço, desgaste mental. Eu imagino que, assim, eu tive várias teorias e a teoria de momento minha é que o Abel tá fazendo alguma experiência, tá? Esse é o meu feeling de momento. O Abel Ferreira estava, porque repito, assim, é uma regularidade e uma regularidade ruim. É uma regularidade que já persiste há muitos jogos, né? Há muitos jogos isso vem acontecendo. Esse Palmeiras que é pouco efetivo, esse Palmeiras que, apesar de ofensivo, ele é pouco efetivo, ele toma gols de contra-ataque, gols algumas vezes até infantil. Eu acho que o Abel tá fazendo alguma experiência. Eu ainda não consegui ver vantagem nisso. Talvez a gente veja no segundo turno. Isso se pague no segundo, talvez. Mas o meu feeling de momento, e é difícil, né? É difícil assim. Até para escalar o time do Palmeiras hoje, quem que vai jogar contra o Bragantino não dá para saber, porque o Abel mexe bastante. E o meu feeling de momento é esse, né? O Abel sabe que contra rivais clássicos ele não vai poder fazer experiências. E não, as partidas que ele pode abrir, que ele entende que pode abrir mão, que ele pode fazer experiências, apesar do torcedor já estar perdendo um pouco a paciência, ele vai fazer, e eu acho que é isso que ele está fazendo. Eu não vejo uma experiência clara, tá? Você pergunta, o que ele está fazendo diferente? Não sei. Mas o meu feeling de momento é esse. Ele está fazendo alguma coisa para o longo prazo. Por isso que os resultados são ruins e por isso que eu imagino que em algum momento a chave vai virar e falar, ok, fiz o que eu precisava fazer, testei, agora vira a chave, vamos voltar a ganhar. Nem que a gente tenha que ser pragmático para isso, ser mais defensivo, ser mais retranqueiro. Eu imagino que sim. Eu imagino que isso vai acontecer num determinado momento. E aí quem vai determinar é o próprio Ferreira. Não vai ser a torcida, não vai ser a gestão cobrando. Ele vai fazer aquilo que está na cabeça dele, né? Ele só não vai abrir mão de clássicos mais, porque depois, né, pré-final da Libertadores, lá contra o São Paulo, ele viu que o negócio é sério, né? Você fazer uma experiência desse tamanho é sério, mas valeu muito a pena que veio a Libertadores. Então é isso, gente, né? A gente tem alguns confrontos aí para acontecer ainda na quinta-feira, né? Na noite de quinta-feira, vai seguir, né? Vitória e Fortaleza, a gente pode ter mais um clube baiano ou mais um clube cearense, a gente pode ter um clube mineiro, Cruzeiro e Remo, que perdeu o primeiro jogo, né? O Cruzeiro tá numa sina aí, numa larica para vencer o Remo aí, tá difícil. São Paulo e Juventude, para quem não se lembra, a partida que foi horrível do São Paulo, saiu perdendo de 2-0 e conseguiu um empate que caiu do céu, né? Santos e Curitiba, o Santos perdeu o primeiro jogo, que tudo começou, né? Tudo começou um jogo na Vila Belmiro, que teve uma treta de torcidas. Aí na Copa do Brasil o Santos foi visitar o Curitiba, perdeu. Esse jogo é rodeado aí de rivalidade, se é que a gente pode dizer assim. Então acho que para 3 equipes vai ser bacana a gente ver, né? Porque não tem nada definido. O Santos tem que buscar, mas o Santos joga muito mais bola hoje do que quando enfrentou o Curitiba da primeira vez. O Cruzeiro, né, vai ter que quebrar um tabu diante do Remo. E o São Paulo, né, que joga bem uma vez, joga bem. Pelo fato de jogar no Morumbi, eu acho que o São Paulo vai passar tranquilo. Mas, né, é um adversário complicado e mostrou isso no primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Então a gente vai acompanhar. Amanhã a gente está de volta para repercutir esses jogos. Sobre convocação da seleção, vamos tentar gravar amanhã. Hoje eu estendi um pouco, era para gravar um podcast até mais curto. A gente começa a discutir aqui, começa a falar e vai passando, né? Então vamos ver se amanhã a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente fala um pouco sobre a convocação da seleção brasileira para disputar amistosos, né? Jogos na Ásia, né? Japão, Coreia, enfim.
Por hoje eu encerro. Valeu demais acompanhar esses jogos. Amanhã a gente está de volta. Falar mais de podcast, se der tempo de seleção. E é isso, por hoje eu encerro. Tchau, gente. Obrigado e até amanhã. Tchau.